O programa Aprender a Educar comemora a sua 10ª edição e por isso este ano decidiu abrir as portas para que os pais possam, de uma forma mais positiva, digamos assim, orientar a educação dos seus filhos, crianças, jovens e, quiçá, até já graúdos. Por isso está connosco Lourdes Veríssimo, responsável pela iniciativa Aprender a Educar. Este é de facto o objetivo, aprender estes pais agora a orientarem os filhos e eles que também são alunos nesta altura para depois poderem passar a experiência aos pais. Bem-vinda! Muito obrigada, boa tarde. É um pouco isso. Ora, nós há cerca de 10 anos fomos percebendo que o exercício da parentalidade não é fácil e que exige refletir sobre algumas questões. Além disso, a Universidade Católica tem também muito esta missão de serviço à comunidade e de pensar também como é que podemos apoiar a comunidade e os seus problemas. Neste sentido, há 10 anos montamos a primeira edição do Aprender a Educar para Pais e, portanto, é sempre muito desafiante pensar quais são as sessões mais interessantes para os pais, quais são as suas preocupações. Todos os anos oferecemos 12 sessões, mais ou menos, mais uma, menos uma, com uma periodicidade quinzenal. Hoje, por exemplo, não vai existir, mas na próxima semana, sexta-feira à noite, lá estaremos. E são sessões independentes, como dizia e muito bem, que vão desde as crianças até pais de adolescentes, que podem escolher as sessões que, de certa forma, permitem responder às suas preocupações, aos desafios de ser pai e de ser mãe. Mas este ano já houve uma sessão, portanto? Este ano já houve. Já houve uma sessão com alguns temas particulares? Este ano, nós fazemos 10 anos, como disse, e muito bem, portanto, resolvemos assinalar a versão deste ano com algumas iniciativas diferentes. A primeira, que decorreu na passada sexta-feira, foi uma sessão aberta, porque, de facto, cada sessão tem um tema já pré-definido, que vai desde as regras até ao divórcio, até acompanhar os filhos nos trabalhos de casa e sentíamos que existia sempre falta de um espaço específico para questões que os pais trazem e neste sentido fizemos uma primeira sessão aberta, os pais foram questionados sobre as preocupações que tinham e a partir daí houve um conjunto de formadores, todos eles psicólogos, para dar resposta a essas sessões. Também este ano vamos ter no final, portanto no dia 20 de junho, uma sessão um pouco diferente, dinamizada por Rosário Carneiro e moderada pela Laurinda Alves. E, portanto, também é uma iniciativa diferente. Deixe-me ser um bocadinho curiosa e interrompê-la, mas que tipo de questões é que normalmente fazem os pais nestas sessões? Muito variadas. Vai depender muito da idade dos filhos. Há pais que têm preocupações muito centradas, como é que eu adormeço o meu filho sozinho, quando é que eu devo começar a torná-lo mais independente e autónomo na alimentação, como existem outros pais com filhos mais velhos preocupados com as mudanças da adolescência, uma fase típica de grandes mudanças na família, como existem pais preocupados com será que eu devo ou não reforçar o meu filho, devo puni-lo, estou a puni-lo de mais, de menos, portanto as dúvidas são muito variados, muito dependendo da idade dos filhos principalmente. Mas ainda assim é importante darem já esse passo a quererem aprender e depois a educar os filhos. Certo. Normalmente têm tido casa cheia, muitos pais interessados em querer saber mais. Eu normalmente na brincadeira costumo dizer que quem vai a estas sessões é normalmente quem já sabe imensas coisas porque já se preocupa, já lê, já vai à procura. Conseguimos perceber por aí também. Eu também faço esta leitura. Mas de certa forma nós temos nestes 10 anos já várias centenas de pais passaram pela Católica às sextas-feiras à noite para de facto ouvirem aquilo que a investigação diz, ser o mais eficiente no exercício da parentalidade, para discutirem questões muito específicas, para partilharem também exemplos que consideram eficazes na educação dos seus filhos e por aí fora. O próximo dia 24 será conduzido por Luísa Ribeiro, como já referiu. Este encontro vai abordar o papel da responsabilidade que os pais devem estimular nos filhos enquanto estudantes. Exatamente. Essa é uma preocupação também muito comum e muito transversal ao longo destes anos. Ao longo destes 10 anos nós vamos percebendo o que é transversal, quais são as preocupações comuns. Esta questão de como é que eu posso apoiar o meu filho nos trabalhos de casa, no estudo, sem estar a reforçar uma certa dependência, é uma questão muito comum. E, de facto, na próxima sexta-feira lá estaremos, lá estará a minha colega Luísa Ribeiro Trigo, que vai discutir com os pais as melhores formas, de facto, para apoiar os filhos alunos.
Dos temas que eu consegui ler, abordar, houve um que me chamou a atenção, que é tentar ajudar as crianças a lidar com as perdas. E por isso já houve algumas sessões sobre este tema. Como é que se explica a uma criança que alguém próximo, seja um pai, a mãe, um amigo, o que seja, partiu? Estas perdas podem não ser uma perda física, uma morte. Pode ser uma perda noutro sentido. Pode ser um divórcio, por exemplo. Pode ser um divórcio, apesar de nós termos uma sessão específica, que é quando o pai e a mãe não vivem juntos, que é precisamente sobre a questão do divórcio. Mas que é um tema até específico para isso, não é? Também. Mas as perdas têm a ver com as várias dimensões da perda. Obviamente que a morte é um aspecto essencial. E nesta sessão procuramos também refletir sobre, no fundo, o que fazer e o que não fazer. Como pode imaginar, 2 horas é muito pouco tempo para poder discutir com profundidade estas questões. Mas esta é uma sessão que é dinamizada pela minha colega Mariana Negrão e ela procura, de facto, refletir com os pais sobre estas melhores estratégias educativas, que muitas vezes, e é importante enfatizar esta questão, os pais até complicam mais do que as próprias crianças, não é? E, portanto, às vezes também refletir sobre o que é que naturalmente se vai processando na integração destas perdas e que muitas vezes os pais também provocam alguns retrocessos, não é? E é por isso que estas sessões são tão importantes. Sim, eu sou suspeita, não é? Um bocadinho é suspeita, mas eu não sou, portanto é para clarificar um bocadinho a ideia dos pais. Quem se quiser inscrever, como é que pode fazer? Bom, penso que é gratuita a inscrição? As sessões não são gratuitas, à exceção da primeira e da última do programa deste ano, portanto a sessão com a Rosário Carneiro, moderada pela Laurendaus, é gratuita, aberta a todos, a primeira sessão também foi, as outras têm um pagamento simbólico que se tem mantido constante ao longo destes 10 anos e basta ir à página da Universidade Católica do Porto, especificamente à página da Faculdade de Educação e Psicologia e encontram logo Aprender a Educar. Nós temos 3 versões de Aprender a Educar, portanto Aprender a Educar Pais é a mais antiga, aquela com mais clientes e que muito gozo nos tem dado ao longo destes anos. Há 4 anos atrás fomos dando conta que também os professores têm questões específicas da dinâmica da sala de aula e criamos a versão especificamente para professores e este ano temos uma terceira e nova versão, que é uma versão para profissionais, assistentes sociais, assistentes operacionais e, portanto, uma nova versão que ainda vamos testar. Quem quiser inscrever-se, basta ir então à página da Universidade Católica do Porto, ir à Faculdade de Educação e Psicologia, que no fundo somos nós que dinamizamos estas edições e depois procurar lá que encontra facilmente a informação para se inscrever. Muito obrigada, gostei muito de falar consigo. Muito obrigada, igualmente. Muito obrigada por ter vindo ao Porto Live. Muito obrigada. Nós agora vamos abrir a página de um livro sobre o Marco de Canaveses.